Feridas limpas, contaminadas, feridas infectadas, os cuidados com a pele, técnicas de curativo. Mostrei o carrinho para vocês, que é utilizado para arrumarmos o material. A mesa que nós utilizamos, né? Essa aqui é a mesa Maio, e ela é organizada de acordo com a necessidade de curativo também. A técnica de realização da nossa trouxinha, né? Alguns chamam de bonequinha também. Para quem já teve a aula prática, já teve uma noção da realização da trouxinha. Desliguem os fones, por favor. Obrigada. Os tipos de curativo, né, que nós estudamos, os curativos abertos, limpos, né, os curativos oclusivos, que são para aqueles ferimentos mais graves, curativo compressivo, que é realizado uma certa compreensão no momento desse curativo para fazer a parada de fluxo, se tiver algum sangramento, o curativo de irrigação para aqueles ferimentos que são mais profundos, e geralmente esse tipo de curativo vem ser a lavagem com soro fisiológico em abundância, e depois é realizado o curativo oclusivo para o ferimento não ficar aberto. O curativo com drenagem, que vem ser uma ferida operatória limpa, e a presença de um dreno de Penrose, que é através dele que vai acontecer a drenagem de fluidos que ficam na extremidade do corpo, tá? Lembrar que a gente deve fazer esse curativo limpando primeiramente a área menos contaminada, a área mais limpa, no caso essa, para depois nós fazermos a asepsia do local mais contaminado, tá? Um curativo limpo, né? A nossa sutura feia aqui, mas é um curativo limpo. Ele pode ficar aberto, isso dependendo da orientação médica. Alguns eles podem permanecer 24, 48 horas até 72 horas de forma oclusiva até a liberação do médico. Aí, a partir daí, já pode ficar como um curativo aberto, porque o ferimento está limpo. Não tem presença de secreção, sangue, tá? Curativo com dreno. Esse tipo de curativo a gente pode realizar para fazer a drenagem de secreções corpóreas, né, se for necessário, principalmente na região abdominal, torácica, tá? É esse tubo aqui, que é o dreno, que vai fazer a saída desses líquidos através dele. Ou pode ficar conectado em um vidro, para ver depois a liberação dessa sondagem, desse debridamento, tá? Desse líquido, na verdade. Os curativos contaminados, que geralmente a gente faz a limpeza e eles permanecem oclusivos, né? Porque não podemos deixar um ferimento dessa proporção aberto. Então, geralmente, esse tipo de ferida, a gente faz um curativo oclusivo, com todos os cuidados. Foi aqui que nós paramos, vocês lembram? Alguém lembra? Foi aqui, né? Acho que sim. Aí, professor. Eu lembro que tudo isso nós já vimos, né, para cima, né? Tipo de feridas. Então vamos começar daqui, porque o restante a gente já viu, né? E na minha memória eu lembro que a gente já falou sobre essa parte de cima do assunto, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida depois a gente volta se for necessário, ok? Ok. Os tipos de ferida, né? Elas podem ser agudas ou crônicas, são feridas traumáticas, características de cicatrização.
O processo de cicatrização dura em cerca de 6 dias, mas isso vai variar de um ferimento para o outro, né? Existem feridas que levam até mais tempo para o processo de cicatrização. Isso é só para a gente ter uma base. Geralmente, quando esse processo começa, vai haver o sangramento da ferida, vai haver a coagulação desse ferimento, vai haver desidratação desse ferimento e vai formar aquela crosta, né? Tipo quando a gente cai, rala o joelho, né? Sangra, sai exudato, depois vai coagular, vai parar de sangrar, ele vai desidratar porque ele vai secar e vai formar aquela crosta em cima da ferida, né? Alguns médicos, eles não admitem que fique aquela crosta no ferimento porque eles dizem que são bactérias mortas. Então, eles acabam fazendo aquele processo de raspagem de limpeza. Alguns a gente já prefere que deixe esse processo para ver a cicatrização mais rápida. Então, isso varia muito de tratamento, tá? As crônicas são feridas de longa duração e o processo de cicatrização é extenso. São aquelas feridas, aqueles ferimentos mais acometidos, né, que vai ter mais dificuldade para fazer o processo de cicatrização, aquela ferida que o processo infeccioso está muito resistente, tá? Então, essas são as feridas crônicas. Geralmente, esse processo de cicatrização ele vai ser muito mais lento, tá? A finalidade. Tem como finalidade aliviar a dor, analisar a possibilidade de fazer analgesia prévia. Quando a gente fala em analgesia, vem ser como nós vamos aliviar a dor daquele paciente, tá? Através de medicamentos, pode ser oral, pode ser endovenoso, pode ser tópico. Medicamentos tópicos são aqueles que são utilizados diretamente na pele, e isso dependendo da prescrição, tá? Algum tipo de anestésico, algum medicamento oral, algum tipo de medicamento endovenoso, então isso vai depender da prescrição. Evitar traumas, aplicar e retirar as coberturas sem traumas, umedecendo a ferida sempre que necessário, limpar a ferida com solução salina em jatos, utilizando seringa de 20 ml e agulha de 40 por 12. Isso daqui também vai variar muito. Tem ferimentos que a gente tem que fazer o processo de raspagem, principalmente quando o ferimento está muito infectado. Mas temos que fazer essa limpeza evitando trauma, não ferindo o paciente cada vez mais. O processo de debridamento que nós fazemos vem ser o processo de raspagem daqueles tecidos mortos. Deixa eu voltar essa ferida aqui para mostrar para vocês. No caso dessa ferida aqui, né? Aqui está uma ferida já em um processo de cicatrização um pouco mais avançado. Mas caso essa ferida tivesse com muito tecido necrosado, ou seja, muito tecido escuro, preto aqui, então a gente poderia classificar esse ferimento como um tecido necrosado, né? Então, nesse caso, a gente tem que fazer a raspagem desse ferimento, a raspagem desse tecido negro, é porque ele está morto, então não tem mais vida, não tem mais função. Então, mesmo que a gente faça esse debridamento, que é a raspagem desse tecido morto nas feridas, a gente tem que fazer com todo o cuidado possível. Além do paciente sofrer com o tratamento, a gente pode agredir esse ferimento ainda mais, tá? Então, a intenção é fazer tudo para que não agrida ainda mais esse ferimento, tá? Quando fala em limpar a ferida com solução salina em jatos, utilizando seringa de 20 ml e agulha de 40 por 12, vencer a limpeza com a seringa e com um soro fisiológico, tá? Que é a solução que nós mais utilizamos para fazer esse processo de limpeza. Antigamente, a gente utilizava água oxigenada, utilizava alguns tipos de povidine. Hoje em dia, essa limpeza ela é realizada mais com o soro fisiológico mesmo. Mas isso vai depender do tipo de ferimento e do tipo de orientação que nós vamos receber do médico ou do enfermeiro. Quando fala em jatos, vencer você
espirrar mesmo com uma certa firmeza esse soro para fazer aquela limpeza, principalmente de ferimentos profundos, tá? Ejetando de forma segura, com o objetivo de ir soltando aquela secreção que está presa nas paredes algumas vezes, tá? E a agulha 40 por 12, porque ela é a agulha que tem mais. É a maior agulha, na verdade. Né? Geralmente a gente não utiliza ela para fazer administração de medicamentos no paciente. A gente só utiliza ela para fazer preparação de medicamentos, diluição de medicamentos. Ela não é utilizada no corpo do paciente, tá? Só se for em situação de emergência para fazer um processo de drenagem por seringa, aí às vezes tem médicos que utilizam, tá? Ela é muito, muito calibrosa. Evitar a infecção, utilizar técnica estéril e proteger as feridas abertas. Quando eu falei para vocês que a gente tem que organizar o nosso material utilizando sempre a luva de procedimento e fazer a retirada do curativo já presente com a luva de procedimento é justamente para que a gente não contamine esse paciente ainda mais. Então, no momento que você já está tocando na ferida diretamente desse paciente, aí você já vai ter que estar com a luva estéril, como eu mostrei na aula prática. Tá? Arrumar o material, deixar tudo organizado, abrir tudo que for necessário estéreo, jogar no campo, retirar o curativo sujo, ainda com a luva de procedimento, e depois sim você calçar a luva estéreo. Que aí a gente já não pode tocar no ferimento do paciente com uma luva suja. Tá? Então tem que evitar o processo de infecção ao máximo. Manter a ferida com umidade natural. Após a limpeza da ferida, secar apenas as bordas da ferida. Não tem que ficar forçando a fazer essa limpeza, principalmente dentro do ferimento, para tentar secar de qualquer forma esse ferimento. Se é um ferimento que está drenando, que tem muito exudato, você tem que fazer essa limpeza sim, mas com calma, com movimentos calmos, para não agredir esse ferimento, e deixar ele drenar de forma natural. A gente não vai conseguir tirar esses exudatos só de uma limpeza. Eles vão parando gradativamente de acordo com o processo de cicatrização. Tratar as cavidades no caso de feridas crônicas, ocupar o espaço morto com coberturas, favorecendo a cicatrização mais rápida. Hoje, nós já temos vários tipos de tratamentos que são encontrados, vendidos, né? São curativos biotecnológicos que a gente chama, são esses curativos que a gente compra na farmácia, nessas casas de... Acho que nem farmácia, na verdade, a gente consegue comprar. A maioria das vezes a gente encontra nas casas de material hospitalar, né? Essas casas que vendem coisas de material hospitalar, eles já vendem esse material, ou a gente pode pedir pela internet de um site com segurança, né? E saber utilizar, porque assim como ele pode proteger aquela ferida, ele pode também prejudicar. Nós vamos ver lá embaixo mais um exemplo, tá? Então, se possível, ocupar esse espaço morto com coberturas favorecendo a cicatrização mais rápida. Se for necessário, utilizar algum tipo de material por dentro das cavidades, das feridas que têm cavidade, que são mais profundas, né? A gente pode fazer, mas isso sob orientação. Tratar as necroses no caso de ferida crônica, remover o tecido necrótico, ou seja, o tecido morto, para acelerar o processo de cicatrização. Muitas pessoas elas têm a ilusão de achar que o tecido escurecido é um tecido de cicatrização. Não é. Tecido escurecido mais para o preto é tecido morto. Então, a gente tem que fazer... mas é maldade você mexer no ferimento do paciente. Não, pelo contrário. A gente tem que fazer esse processo de raspagem para justamente nascer uma pele nova, um tecido novo, para ver a liberação daquele tecido necrótico. Tá? Então, é o correto a fazer. E algumas vezes a gente tem que levar esse paciente para o centro cirúrgico mesmo, porque nem todas as vezes a gente consegue fazer no ambulatório.
Às vezes o ferimento está com uma grande extensão, aí já foge um pouco das nossas mãos, tendo que ir para um procedimento a ser realizado no centro cirúrgico. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Até agora não, professor. Não? Ok. O que observar e anotar sobre as feridas? Localização anatômica. A localização anatômica vem ser o local onde a ferida está posicionada. São nos membros superiores, inferiores, no abdômen, na cabeça, no pescoço, nos pés, nas mãos. E isso tem que ser colocado, né? Eu não sei se vocês lembram, mas já aconteceu, principalmente no jornal, a gente já assistiu, de pacientes, de médicos fazerem a retirada de membros de forma trocada, né? Era para tirar o membro esquerdo, tirar o direito, né? Era para fazer um tipo de cirurgia, fez outra. É raro? É, mas pode acontecer, como já aconteceu e nós já vimos nos jornais, né? Não é o nosso caso aqui. Então, a localização anatômica ela é de fundamental importância você evoluir no teu prontuário, tá? Para justamente confirmar onde é que o ferimento está posicionado. A gente dá em contra pessoas que não trabalham com seriedade, né? Aspecto dos tecidos adjacentes. Está edemaciado, está avermelhado, a coloração é muito importante. Esse ferimento, ele está inchado, edemaciado, está vermelho, está purulento, está sanguinolento, está esverdeado. Então, tudo isso você vai referir. Eu não sei se vocês já tiveram a aula de realização de evolução no prontuário. Vocês já tiveram essa aula? Não. Não? Vocês não sabem evoluir ainda? Professora, eu já, como a gente já estagiou no hospital, a gente já passou por isso, eu já tive essa... Vocês já estagiaram no hospital? Sim, porque a gente estudava em outra escola, aí tá. a gente chegou a fazer nosso estágio, só que não foi válido porque a Ana Nelly não aceitou, a gente vai ter que fazer de novo ele. Ah, certo. Porque não bateu as cargas horárias. Certo. Ah, tá. E os demais sabem fazer a evolução no prontuário? Professora, eu acho que o professor Gilson deu essa matéria para a gente. Só que, assim, muitos tiveram muita dificuldade, assim, porque na época que ele levou uns prontuários para a gente, do que ele usava lá, que ele trabalha ali naquele, não lembro, ali onde cuida de pessoas especiais, eu não lembro o nome. Isso. Aí ele levou de lá do CAPES e aí a letra estava muito, muito difícil, assim, ele não conseguiu um de lá do hospital mesmo. Ele levou de lá, né? Do CAPES, de que ele usa lá no CAPES. Mas eu lembro que a gente já teve Tá, eu vou providenciar para vocês do hospital para a gente fazer uma aula prática, para vocês terem pelo menos noção de como fazer uma evolução de enfermagem, tá? Isso é base. Vocês têm que saber fazer uma evolução. A evolução vem ser justamente tudo aquilo que acontece no seu horário de trabalho e você vai escrever no pontuário o que aconteceu. É isso que respalda a gente como profissional e é isso que vai fazer você passar o seu plantão para a próxima equipe. Então, vocês têm que ter segurança no que vocês estão fazendo. Lembrem que existem os termos técnicos, né, que devem ser utilizados e vocês têm que saber fazer uma evolução, pelo menos uma evolução simples, tá? Mas eu vou providenciar isso para vocês, tá? Vamos lá. Em casos de dúvida, comparar um membro não acometido pela ferida. Por exemplo, uma erisipela, né, que é aquele ferimento que geralmente dá na perna. Então, se você que tá vendo que está evoluindo um ferimento no membro do paciente, mas você está em dúvida se realmente está...
Você está em dúvida se realmente aquele membro está ou não edemaciado, né? Então, você observa uma perna para outra, por exemplo. Você vai olhar os dois membros para saber se realmente um está mais avermelhado que o outro, ou se está mais edemaciado que o outro. Se você observou que os dois não estão iguais, é porque tem uma alteração, por mínimo que seja. Existem feridas que elas iniciam assim, principalmente as feridas de compreensão, né? Aquele paciente que está muito acamado, você começou a observar que aquele local está muito avermelhado, mas será que é o corpo do paciente que é assim? Ah, mas está formando uma vermelhidão aqui nesse calcanhar. Será que é o pé dele que é vermelho assim? Olha o outro pé para comparar. Se você observar que não estão iguais e que um está mais avermelhado, com a pele está mais fina, que está mais sensível, então a gente tem que correr para tomar providências, porque ele pode sim estar evoluindo por uma ferida. Para abrir ali é muito rápido. Então, o olhar do profissional no paciente, principalmente a camada, ele é muito importante, tá? Então, observem. Se tem dúvida, analisa o teu paciente. Você conhece o seu paciente. Medidas da ferida. Mensurar em sua extensão e profundidade em centímetros na admissão e semanalmente para observar a evolução do tratamento. Eu não sei se esse tipo de procedimento acontece aqui, porque a maioria das feridas elas não são tratadas na área hospitalar. Aqui as pessoas tratam ferida em casa, né? Mas quem tem a oportunidade de trabalhar num centro especializado em feridas, eles fazem o processo e o acompanhamento do tamanho desse ferimento. Por quê? Por que medir uma ferida? É uma ferida diabética, por exemplo, na região sacral, né, aqui atrás. Ah, mas começou com uma pequena vermelhidão. Começou com uma pequena vermelhidão, no dia seguinte fez uma feridinha, o paciente arranhou, no dia seguinte piorou e assim vai embora. Quando você se dá por conta, esse ferimento já está muito grande e às vezes assim a gente nem entende como aconteceu de tão rápido que foi. Tá? Por isso é importante você avaliar e anotar na tua evolução, que o ferimento está avermelhado, né, está hiperemiado, você anota. No dia seguinte, presença de uma pequena ferida, de pequena extensão, aí você vai colocando. Dá para medir? Dá, se já tiver um ferimento presente. Existem, com uma própria régua mesmo, não tocando no ferimento, né, por cima, de forma de não contaminar o paciente, ou se ela já estiver muito profunda, a gente pode medir também com uma seringa. Eu já vi pessoas utilizarem uma seringa estéril, introduzir dentro do ferimento e avaliar, porque a seringa ela tem você coloca a seringa dentro do ferimento e depois dá para você medir numa fita, tá? Então dá para fazer isso também se ela for muito profunda, sendo que tem que ser uma seringa estéril, tá? A questão da profundidade. Aquelas seringas de insulina, alguns profissionais eles utilizam para ver a questão da profundidade do ferimento, tá? No caso de haver exposição óssea, prevenir a osteomielite, né, que a gente já estudou, para justamente não evoluir para uma infecção. A gente sabe que um ferimento, por pequenininho, por menor que seja, a gente tem que ter uma preocupação, porque esse ferimento ele pode se tornar um ferimento de grande proporção. E quando esse ferimento a gente não tem um cuidado asséptico e não tem cuidado com esse paciente para fazer com que ele que não evolua esse ferimento, ele pode ter uma septicemia. Essa infecção pode cair na corrente sanguínea e esse paciente pode até vir a óbito por septicemia, que é uma infecção generalizada, tá? Aspecto e quantidade do exudato. O exudato, gente, vem ser os líquidos que o ferimento libera. Ele pode ser seroso, purulento, sanguinolento ou misto. Observem aqui, dá para vocês verem a figura direitinho aí? Sim, que está muito pequenininho. Pouco. Pois é,
É porque eu não consegui uma imagem melhor também. Mas depois no celular de vocês, vocês ampliem para vocês entenderem melhor, tá? Tipo de exudatos. O seroso vem ser aquela aguinha que o ferimento fica soltando, né? Aquele ferimento do segundo dia que fica soltando aquela aguinha que fica incomodando, usa calça jeans, molha o curativo. Isso nós chamamos de exudato seroso, tá? O exudato purulento vem ser aquele exudato com push, né? Que já fica mais concentrado, às vezes já fica amarelado, esverdeado. Então, nós chamamos de exudato purulento. Isso daqui é importante a gente aprender porque são esses termos que nós vamos utilizar para fazer o nosso processo de evolução no prontuário, tá? O serossanguinolento vem ser aquele líquido que está com um pouco de presença de sangue. Então, nós colocamos exudato serossanguinolento, tá? Ou o sanguinolento, que é realmente mais o sangue presente. Então, pode ser serossanguinolento, sanguinolento, purulento, tá? Tudo isso aqui nós precisamos aprender, tá? Sempre é importante você colocar o tipo de exudato na evolução de vocês para saber a evolução de nível de infecção. Se ele está evoluindo esse pus no ferimento do paciente, ele está diminuindo, evoluindo, então quer dizer que a infecção está indo embora, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa noção de exudato. Colocar no prontuário para saber como é que vai estar no dia seguinte. Tá só sangue? Tá só pus? Tá só aquela aguinha? Tá? E quanto mais for diminuir o exudato, é porque o ferimento está secando e cicatrizando, tá? Dúvida aqui? Boa noite, professor. Já entrei na aula. Boa noite, querido. Gente, Alexandre, bem que tu me chamou a atenção. Eu tenho percebido que muitas pessoas não estão participando da aula há muito tempo, né? Então, eu não estou fazendo frequência com vocês, justamente porque eu sei da dificuldade que alguns têm, chegam do trabalho, às vezes em cima da hora, alguns estão trabalhando nesse horário, então, assim, eu não estou cobrando tanta presença. Mas, como eu estou observando que tem pessoas que não estão realmente frequentando as aulas, a partir da semana que vem eu vou colocar um controle de chamada, tá? Então, vai ser automático. Quem vai entrando vai pegando presença, ok? Eu preciso fazer isso, porque senão eu não sei quem realmente está participando da aula ou não. Ok? Agora, eu não entendi. Por que o meu nome tá Kong Soares aí? Agora nem eu entendi por quê. Eu não sei também. Alguns nomes aqui surgem que eu não conheço. Daquela vez eu falei para vocês, né? Tem nomes aqui que não batem na minha lista. Tá? Então, a partir da semana que vem, eu vou colocar uma chamada eletrônica, tá? Entrou, pegou presença. Não entrou, vai levar falta. Porque tem pessoas que realmente não estão atuantes. Eu preciso saber quem realmente está participando ou não. Não é só fazer o trabalho, não é só fazer prova, tem que participar das aulas. Professora, o meu nome não está direito aí porque eu uso a conta da minha filha, Luísa, mas eu sou a Paloma, viu? Todos os dias eu tô aqui. Pois é, mas a gente depois eu vou verificar com você, estudinho isso, para a gente fazer esse controle de chamada, que eu preciso ter controle de quem realmente está assistindo a aula ou não, tá? Tá muito solto. Aí eu perco o controle de vocês. Professor, eu entrei agora que estava muito ruim a internet aqui. Não, eu sei, eu entendo tudo isso, Alexandre. Eu também, às vezes eu dou aula com muita dificuldade, vocês sabem disso. Mas eu tô fazendo isso pro bem de vocês, tá? A partir da semana que vem será assim. Mas na outra semana vai ser essa mesma matéria ainda, professor? Ou já vai ser outra? Olha, gente, vamos terminar aqui que a gente vai conversar, tá? Vamos terminar esse assunto e a gente conversa, tá? A coleta do material. A coleta do material para avaliação de micro-organismos nas feridas. Desliguem os sons, desliguem os áudios.
de micro-organismos nas feridas deve ser feita com técnica asséptica, após a limpeza da ferida com soro fisiológico a 0,9% e preferencialmente aspirar o exsudato se houver coleções fechadas. Isso vem ser para a coleta de material para fazer o exame no laboratório, né? Esse material, ele pode ser retirado através da aspiração. Aquele ferimento que tem muito exudato, muita secreção, pode ser retirado através de uma seringa, tá? Se não for possível, o suave tem o valor, só tem valor se colhido profundamente em tecido limpo, para não dar falso resultado. O SWAB, ele pode ser utilizado, o SWAB vocês lembram, né? Eu expliquei na aula anterior para vocês que é aquele material que parece um cotonete grandão, né? Que é realizado para fazer a retirada de secreção de algum ferimento para fazer avaliação. Ferimento ou secreção, tá? Então, quando a gente não consegue fazer o processo de aspiração, a gente tem que fazer a utilização do SWAB, mas a gente sempre tem que fazer uma limpeza primeiro nesse ferimento para poder fazer a utilização do SWAB e fazer de uma forma bem precisa e pegar o mais profundo possível desse exudato, tá? Para ter um resultado mais preciso, ok? Olha, como eu falei para vocês aqui, alguns curativos que estão sendo utilizados hoje são vários, gente, vários. Eu coloquei só um para dar um exemplo para vocês, que se vocês tiverem a oportunidade de conhecê-los quando estiverem trabalhando, vai ser muito bom. Isso aqui vai ser uma placa hidrocoloide, tá? É como se fosse é um material meio elástico, assim, que você vai colar nesse ferimento aqui, tá? Ele pode ser utilizado em algumas situações, mas tem ferimentos que ele é contraindicado, tá? Ele é bom, tem uma eficácia muito boa, mas dependendo da indicação. Os hidrocoloides são curativos contendo agentes em formação gelatinoso, tá? São normalmente embalados em placas de filme ou espuma de poliureto, autoadesivos e algumas impermeáveis à água. De acordo com cada fabricante, a superfície de contato com a ferida pode apresentar variações. Estão disponíveis em placas mais finas e mais espessas de diferentes formas. Pode ser encontrado também em forma de pasta, empregadas para preenchimento de cavidade. Aqui, ele é bem amolecido, quase gelatinoso, justamente para ter a flexibilidade de encaixar no ferimento, tá? E algumas vezes ele pode ser encontrado em uma pasta gelatinosa que vai ser colocada dentro desse ferimento e ela vai endurecer aqui por um período. Também pode ser utilizado. Às vezes nem precisa cobrir com nada, só com ele próprio já é o suficiente, tá? Dependendo da indicação. Os hidrocoloides atuam por interação com os exudatos, formando um composto úmido gelatinoso entre o curativo e o leito da úlcera. Esse composto propicia o debridamento, utilizando assim a formação dos tecidos de granulação. Por outro lado, acredita-se que, proporcionando uma cobertura nas terminações nervosas expostas no leito da ferida, os hidrocoloides também auxiliam na diminuição da dor, embora muitos mecanismos que lhe conferem a esse atrito ainda não estão bem explicados, tá? Ele pode ser utilizado para justamente facilitar o debridamento dessas secreções. Mas isso vai variar de ferimento para ferimento, porque não tem nada comprovado de que realmente ele tenha uma grande eficácia. Existem alguns pacientes que já fizeram esse tratamento com essas placas hidrocoloides e se identificaram, se sentiram bem, houve uma melhora. Mas tiveram pacientes que, ao utilizar as placas hidrocoloides, o ferimento se agravou,
tá? Então, não tem nada 100% que diga assim, ele vai fazer o processo de cicatrização melhor do que outro produto. Não. Isso vai depender do organismo de cada paciente e do ferimento de cada paciente também. Assim como ele pode fazer o bem para um paciente, ele pode, de certa forma, prejudicar esse paciente também. Então, a gente tem que ter cuidado. Em estado intacto, os hidrocolóides são impermeáveis aos valores de água, mas com processo de gelatinação no leito da ferida. O curativo se torna progressivamente mais impermeável. Por ocasião de sua retirada, percebe-se a presença de componente líquido parecido com pus e a emissão de um odor característico, às vezes bastante intenso. Geralmente, quando nós utilizamos esse tipo de placa, desculpa, só um minuto. Quando nós utilizamos esse tipo de placa, desse tipo de ferimento, eles são utilizados mais nessas extremidades, calcanhar, cotovelo, tá? Ele vai ajudar no processo de cicatrização e ele vai formar a liberação de exudato interno. Então, quando esse exudato ele fica por um período aqui, nessa região, dentro do ferimento, ele pode sim fazer o processo de cicatrização, dependendo da evolução do ferimento, mas ele também pode prejudicar a formação de bactérias. Então, isso vai variar muito, né? De paciente para paciente, tá? Então, a gente tem que sempre observar. Você utilizou a primeira vez, observou que aquela secreção, aquele exudato, tá de coloração duvidosa, tá apresentando um odor fétido muito característico de infecção, o melhor é optar por outro tratamento. Tá? E a gente só vai saber se ele tem eficácia para um paciente se for utilizado, infelizmente, né? Então, tem que ter cuidado na utilização desses materiais. Mas ele é impermeável à água. Observem que ele fica literalmente fechadinho, porque ele fica bem colado na pele, tá? Muito bem colado mesmo, não tem como entrar água. Os hidrocoloides diminuem os eventos infecciosos na medida em que oferecem certa barreira bacteriana. É preciso estar atento para a possibilidade de proliferação de anaeróbios em determinados pacientes. O que eu falei para vocês, né? Como ele faz uma barreira, assim como ele pode fazer o processo de melhoramento desse ferimento, ele pode também fazer o aumento dessas bactérias lá dentro, tá? Indicações principais para a utilização desse material. Curativo primário e secundário em feridas com exudato leve. Ou seja, ferimento com muito exudato não é muito indicado. Mas aquele ferimento que está iniciando, que ainda não tem a presença de muito exudato, ele pode ser utilizado. Mas se você observar que esse exudato está aumentando e está evoluindo para um processo de infecção, o melhor é procurar outro tipo de curativo para ser utilizado. Vantagens. A vantagem da utilização dessas placas vem ser dificultar a invasão bacteriana, porque de certa forma vai estar um local fechado, né? Não vai ter contato com o meio externo, tá? Pode-se reduzir a dor, porque a gente não vai estar mexendo nesse ferimento todos os dias para fazer o processo de limpeza, e por ele ser flexível à pele, maleável ao ferimento, ele causa uma sensibilidade de conforto ao paciente algumas vezes, né? Então pode reduzir a dor. Facilidade de aplicação. Imagina, você colocar várias gases em um curativo, você utilizar somente o material é muito melhor, né? Então tem uma facilidade muito grande de aplicar. É autoadesivo e de fácil modelagem no local, né? Ele fica bem anexado, bem certinho, não tem risco do paciente se mover e ficar soltando como a gaze e o esparadrapo, ele fica realmente bem fixado.
A capacidade de absorção é de leve a moderada. A absorção do exudato, tá? Ele pode fazer tanto a leve a moderada, mas quando vem o exudato em excessivo, aí ele já não faz tanto esse processo de capacitação, tá? De absorção. Pode ser utilizado sob terapia compressiva. É aquele ferimento, né, que está tendo aquele sangramento intenso, a gente não está conseguindo controlar, ele pode ser utilizado como um curativo compreensivo, sem problema nenhum, tá? Reduz o trauma em áreas de pressão. Essas áreas de pressão são cotovelos, calcanhar, né? Existem algumas placas hidrocológicas que elas são preventivas. Elas são colocadas no cotovelo do paciente ou no calcanhar do paciente para prevenir que ele não venha desenvolver os ferimentos por compreensão, tá? A troca pode ser feita de 3 a 7 dias, de acordo com as características da ferida. Isso aqui a gente tem que ter muito cuidado. Que de 3 a 7 dias pode, assim como pode haver um processo de cicatrização, pode haver um processo de evolução para a infecção. Então, a orientação que a gente recebe é fazer realmente de 3 em 3 dias, tá? E se observar, tem ferimentos que, quando estão muito tempo, eles se tornam muito fétidos. Se você sentir que ele está com um odor diferenciado, tem que abrir e verificar como é que está por dentro, tá? As desvantagens: pode aderir fortemente à pele, com possibilidade de trauma ser removido, razão pela qual a sua remoção deve ser feita com o devido cuidado. Atenção especial quando aplicado sobre pele friável. Ele é altamente adesivo. Se você colocar sobre uma pele que já tem algum ferimento na lateral, ou se aquele tecido está friável, sensível, irritado, então você vai causar mais uma ferida externa nesse paciente. Então, de preferência, colocar a parte que cola em tecido íntegro, que não tenha nenhum tipo de ferimento, porque como ele é um tipo de borracha maleável, ele pode aquecer aquela região e formando um novo ferimento nesse paciente. E também na hora que a gente puxa, vai retirando, ele não sai como sai as fitas, como é o nome, o esparadrapo, tá? Ele não sai com facilidade como sai o esparadrapo, como sai o micropóreo. Ele tem muito mais aderência na pele do paciente, então você tem que ter muito cuidado na retirada, porque você pode arrancar, de certa forma, a pele do paciente, tá? Com o calor e a fricção, amolece e perde o formato. Se ficar por muito tempo, ele vai perdendo a elasticidade dele, né? Então ele vai ficando amolecido e vai perdendo esse formato de aderência, tá? Então a gente tem que observar. Não aplicável em feridas com espaços cavitários, exceto na forma de pasta. É um ferimento muito profundo, é uma cavidade muito extensa, geralmente ele não é utilizado, tá? A não ser que seja na forma de pasta. A pasta ela vai ser colocada dentro do ferimento do paciente e lá ela vai fazer o processo de endurecimento. Aí é diferente, tá? Então, ferimentos de muita cavidade, ele não pode ser utilizado. Eu já vi ele ser utilizado em ferimentos de cavidade superficial, não aquela cavidade muito profunda. Observação: os hidrocoloides já são conhecidos e utilizados há mais de 20 anos, e apesar de raros, alguns podem provocar dermatite de contato decorrente de substâncias usadas para conferir maior adesividade ao curativo. Ele já é utilizado por muito tempo, né? Só que por ser um curativo... Oi, querida, vocês estão me ouvindo?
Vocês Meu estão me áudio tá ouvindo? normal. Meu tá normal. Meu tá normal. Alguém está mandando Sim. mensagem que não está me ouvindo. É porque tá falhando um pouco, professora. Para mim também tá falhando aqui. Mas eu acho que é a internet, gente. A minha é a internet que caiu a ligação agora e eu voltei para aula. Já está terminando, tá? Vamos tentar terminar pelo menos essa apostila. Deve ser a Verdade, internet, esse com tempo de certeza. chuva fica horrível a internet. Fica horrível. Até para fazer a aula de vocês eu estou tendo dificuldade, que às vezes aqui em casa falha o dia todo a internet. É verdade, aqui também. Tá complicado. Mas vamos tentar, tá? Depois, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Sim, pois é. Esse material ele já é muito conhecido, né? E nos grandes hospitais, nas casas, nas grandes clínicas que trabalham diretamente com feridas, já são muito utilizados. Mas para a nossa realidade, às vezes fica um pouco difícil, porque são materiais relativamente caros, né? E essas empresas que trabalham liberando esse material são empresas geralmente privadas, né? Geralmente são tratamentos particulares que fogem um pouco da realidade da população mais humilde, né? Então, por isso que a gente não vê com tanta facilidade esse tipo de curativo. Pelo que eu sei também, o SUS não disponibiliza. Ele é desaconselhável em feridas com exudato moderado ou abundante, aquela ferida que tem muita secreção, feridas com franca infecção, ou seja, feridas que você está vendo que está iniciando um processo de infecção, então é melhor não utilizar, porque como é uma borracha, de certa forma, ele vai acabar esquentar e as bactérias gostam de local úmido, local aquecido, então vai proliferar. Desaconselhável na pele em torno de ferida muito friável, aquilo que eu já falei para vocês. Pele muito sensível, pele que já está com um certo tipo de ferimento, já foi agredida por causa do esparadrapo, então é melhor não utilizar, tá? Feridas com exposição de músculo, tendões ou estruturas ósseas também, não, ele vai ajudar no processo de infecção. Alguns autores recomendam extrema cautela em diabéticos. A gente sabe que os ferimentos do diabético, eles são diferenciados. O diabético, se ele pegar uma furadinha no pé ou tentar mexer na unha de qualquer coisa que seja feita no paciente diabético, principalmente os crônicos, esse processo de ferimento ele vai infeccionar com muita facilidade. Então, a pele do diabético ela é muito sensível, principalmente nos pés. Ele é quase não utilizado nos diabéticos justamente por isso. Até o fato de você colar essa estrutura na pele de um paciente diabético, ele pode agredir formando um ferimento de grande extensão. Então, tem que ter muito cuidado. O curativo simples, gente, só para a gente relembrar aqui, eu achei interessante essas informações, é lavar com água e sabão mesmo, né? Foi aquela raladinha, foi aquele, depois que fez o procedimento cirúrgico, não precisa mais ficar em oclusão, curativo oclusivo, ele se torna um curativo de limpeza com água e sabão mesmo, tá? Quem já teve parto cesariano sabe, depois que a gente sai do hospital, a indicação é lavar com água e sabão, tá? Ter cuidados também. A maioria dos pequenos ferimentos pode ser tratada com uma simples limpeza utilizando água e sabão neutro. Às vezes as pessoas reclamam porque arde, principalmente se for um ferimento cirúrgico, mas a eficácia ela é muito grande. Lave as mãos antes de entrar em contato com a ferida, isso aí já é mais do que claro para vocês. Lave com suavidade até retirar toda a sujeira, como terra, areia e outros detritos, né? O paciente foi um acidente de moto, ele caiu, veio muita areia dentro do ferimento, então a gente tem que ter muito cuidado em lavar esse ferimento do paciente, principalmente nas emergências, tá? Dói muito, arde, o paciente já está todo cheio de escoriação, então a gente tem que ter todo cuidado para fazer esse processo de lavagem.
Não esfregue com muita força. Se a ferida for pequena, deixe ela secar naturalmente. Se for um ferimento pequeno, foi só uma escoriação, não precisa abafar, não precisa passar medicamento, é lavar com água e sabão e fazer a limpeza diária para que ela seque naturalmente e venha evoluir. Se houver bolhas, não as estoure sem aplicar nem aplique nenhum tipo de remédio caseiro, como vaselina, pasta de dente, manteiga, lave apenas com água e sabão, e água fria, tá? Às vezes pode haver com queimaduras também, junto com ferimento, então a gente tem que ter cuidado para não mexer, tá? A gente coloca café, eu cortei a mão, vou colocar pó de café para estancar o sangramento. Aí eu vou passar andiroba para cicatrizar com mais facilidade. Os profissionais eles ficam com raiva se o paciente chega com um ferimento assim, cheio de andiroba, cheio de copaíba. Eles vão fazer uma raspagem para a pessoa sentir na pele. Eu já vi muito isso. Então, o melhor é evitar. Esses materiais eles não são esterilizados em centro cirúrgico. Você pode passá-los numa área íntegra sem ferimento, né? Um baque, mas ferimento não pode ser utilizado. Curativos prontos. Jamais utilize fita adesiva ou fita microporosa diretamente sobre uma ferida. Aí aquele curativo mal realizado, às vezes a pessoa coloca diretamente a fita no ferimento, só que essas fitas elas aquecem, elas esquentam, então elas podem sim fazer um processo de infecção nesse ferimento. Caso o corte seja pequeno, aplique um curativo tipo biotecnológico, que são esses curativos que a gente compra na farmácia, né? O band-aid, se for necessário, se for um ferimento pequenininho, dependendo do tamanho do ferimento, para proteger a lesão e evitar que, ao retirar o curativo, o local da ferida sofra alguma nova agressão, tá? Se colocar o esparadrapo ou a fita microporo diretamente no ferimento, você pode agredir ainda mais. Aquele pedacinho já está ferido, você coloca uma fita adesiva diretamente nele, quando você vai retirar, ele vai machucar ainda mais, tá? Diferente desse que a gente compra na farmácia, né? Que ainda vem com uma regiãozinha que absorve o exudato, né? No caso do band-aid, né? Curativos desses tipos são ideais para pequenos ferimentos e em locais do corpo que entram sempre em contato com agentes como água, sujeiras, componentes químicos, tá? Isso aqui são aqueles curativos que a gente pode comprar na farmácia que facilitam para ele não ter contato com a água. De repente você está trabalhando, vai ter contato com álcool, né? Pessoas que trabalham na casa do... Então, eles podem ser utilizados com cuidado, tá? Componentes químicos, gaze, atadura e fita microporizada. Se a ferida estiver uma extensão maior, mas ainda não precisa de pontos, pode-se fazer um curativo usando a gaze, ataduras e fita microporizada. A fita microporosa, né? Essa gaze, gente, ela de preferência é estéril. Hoje a gente encontra essas gases vendidas na farmácia, naqueles pacotinhos, às vezes vem 3, 4, 5 folhinhas em cada pacote, e a gente também já encontra para comprar gás estéril, né? É diferente. Tem algumas gases que não são esterilizadas. Então, se for para comprar de farmácia, dê preferência para comprar gás esterilizada. Ela pode ser colocada em cima do ferimento sem problema nenhum. Existem alguns produtos também que podem ser utilizados para não ficar direto no ferimento do paciente, para não colar em cima do ferimento do paciente, mas a gente também tem que utilizar sob prescrição. Diferente do quando a gente faz aquele curativinho em casa, né? Aí já vai ser numa área hospitalar. Lave as mãos e utilize suas luvas descartáveis ao entrar em contato com a ferida. Limpe o local com soro fisiológico para remover o sangue, secreções, sujeiras e para mantê-lo no local do ferido hidratado.
Lembra que eu falei para vocês, não ficar tentando secar o máximo que você puder os exudatos. Se for uma ferida recente, ela vai ficar liberando. Ela vai parar naturalmente, então não tem por que ficar forçando, tentar tirar todo aquele exudato, toda aquela secreção. Quando a gente tenta fazer isso, de certa forma, a gente pode agredir mais aquele ferimento, tá? É importante nunca aplicar um curativo sobre a ferida seca e com qualquer tipo de detrito, pois irá prejudicar a cicatrização e a remoção do curativo, quando a troca for necessária. Isso que eu acabei de falar para vocês, existem alguns medicamentos que a gente pode usar, algumas pomadas, né? Às vezes a gente utiliza aquele óleozinho de girassol para umidificar aquele ferimento. Existem algumas pomadas que são específicas para fazer esse procedimento de curativo, para não deixar o ferimento muito seco, senão a própria gaze ela vai secar nesse ferimento e no momento que você retirar, ela vai ferir ainda mais. Tá? Mas isso depende de cada tratamento e depende da orientação de enfermagem ou médica também. Desliguem os áudios. Nunca aplicar algodão ou gaze que solte fibras ou fiapos, pois estes irão aderir ao machucado, dificultando a sua cicatrização. De preferência, curativos feitos de celulose bacterianas de uso individual. Quem assistiu, dê preferência a curativos feitos de celulose bacterianas. Esses curativos são esses que a gente compra, tá? Nas farmácias ou nas lojas de material hospitalar. Na aula prática, eu mostrei para vocês, quem já fez a aula prática, quando a gente corta uma gaze. Quando a gente corta uma gaze no meio, ela solta fiapos, não tem como. Porque se for um ferimento principalmente aberto, você vai encher esse ferimento de pedacinhos de fios da gaze. Então, não adianta, você vai estar infectando aquele ferimento. O algodão, no momento que você coloca em cima de uma ferida úmida, ele vai deixar pedacinhos de algodão naquele ferimento também. Aquele material, ele vai apodrecer e fazer uma infecção na ferida. Então, nunca utilizar gaze cortada, nunca utilizar algodão. Sempre a gaze estéreo e a gaze inteira, tá? Eu vou mostrar para vocês, para quem ainda não teve aula prática, como fica. Até quando um curativo é de uma ferida cirúrgica, você passando a gaze cortada, ela vai se prender nos pontos da incisão e vai deixar pedacinhos de fio nela. Até isso, tá? Isso para ferimento limpo, tá, gente? Curativo de compreensão, a gente já falou também, né? É o tipo de curativo feito para conter sangramentos. É preciso certo cuidado ao fazer o tipo de curativo, pois o sangramento for muito intenso em jatos, é preciso procurar ajuda médica. Quando o paciente chega, principalmente na área emergencial, e você está vendo, ele colocou algo em cima daquele ferimento para estancar o sangue. No momento que ele retirou, às vezes ele vem enrolado num tecido, vem enrolado num pano, né? Ele retirou e você viu que aquele sangramento veio em jato, é hospital, porque deve ter atingido uma artéria. Sangramento em jato é artéria. Sangramento excessivo que cai para baixo, né, no membro do paciente, é sangramento venoso. Sangramento arterial, geralmente, ele fica pulsando. É uma artéria, então fica pulsando. Então, esse sangramento ele vai ficar espirrando em jatos, tá? Nesse caso, a gente tem que levar para fazer os pontos mesmo. Só um profissional que tenha
qualificação para fazer a parada desse fluxo sanguíneo, porque só o curativo compressivo ele não vai ser o suficiente. Tá? Então, às vezes, a gente tem que fazer pontos internos nesse paciente e fazer pontos externos também para ver se faz o processo de parada. Tá? Então, se for na rua, tem que levar para uma emergência. Em casa, a gente não vai tratar esse paciente, tá? O curativo compreensivo, ele só é válido nesse momento para uma urgência até chegar no hospital. Não chegou na área hospitalar e a gente vai ter mais problema porque esse sangramento ali não vai parar. Então, tem que ir para uma emergência para fazer o processo de sutura interna, tá? Os curativos oclusivos ou semi-oclusivos, também já expliquei para vocês, né? Ele é feito naquelas feridas de grande lesão, ou pode ser ter pequena lesão se for necessário, dependendo da orientação médica. Ele serve simplesmente para proteger aquele ferimento, fazer a absorção de líquidos dos exudatos. Ferimentos de grande porte, dificilmente a gente pode deixar esse ferimento aberto. Ele tem que ser oclusivo ou semi-oclusivo, como eu mostrei para vocês. Semi-oclusivo é quando é só utilizado só numa parte que há infecção, como naquela foto que eu mostrei para vocês. Tem uma parte da ferida, da ferida operatória que está limpa, mas no final tem o drenozinho. Então, ali pode gerar uma infecção. Então, nesse caso, a gente pode fazer um curativo semi-oclusivo, ou seja, ele não é totalmente oclusivo, ele é semi, tá? Então, ferimentos que têm presença de secreção, de exudato, ferimentos profundos, com bastante cavidade, aí é um ferimento totalmente oclusivo, tá? Geralmente é feito pelo profissional de saúde, mas se a lesão for crônica ou de tratamento mais prolongado, pode haver orientação para um curativo que possa ser trocado em casa pelo paciente ou por seus conviventes. Esse tipo de cuidado, a gente tem que ter muita orientação. Por quê? Tratamento de paciente em domicílio, se a família não tem condições de pagar uma equipe especializada, alguém que pelo menos tenha um conhecimento teórico para fazê-lo, né? Orientar para que seja utilizado a luva, orientar para que ele seja feito de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, ou diariamente, dependendo da orientação médica, orientar para que esse paciente não vá para o banheiro, tomar banho e molhar esse ferimento e esse paciente permanecer com esse curativo molhado por um dia. Um ferimento molhado em um paciente acamado, ele faz um processo de infecção absurdo em questão de horas. Quando você vai ver, esse paciente está muito comprometido e esse ferimento vai ter uma evolução assim absurda, muito rápida. Então, o correto mesmo é sempre fazer esse curativo, por mais que seja em domicílio, sob a orientação de alguém que realmente tem um mínimo de conhecimento teórico básico, tá? Mas tudo isso vai depender da avaliação médica, ok? Cuidados com o curativo. Deve-se trocar o curativo de acordo com a orientação médica, em um intervalo de algumas horas, diariamente, ou dentro de um número determinado de dias. Dependendo do ferimento, ele pode ser realizado 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, de 2 em 2 dias. E quando o tratamento ele é muito prolongado e é feito com equipes especializadas, principalmente onde eles utilizam esses curativos especiais, hidrocoloides, esses que são de clínicas particulares, às vezes o curativo pode ficar até por 4 a 5 dias, dependendo da orientação médica, tá? Caso a ferida seja de pequena extensão e o curativo possa ser trocado em casa, fique atento à limpeza desse curativo e mantenha a higiene das mãos e o local a ser tratado, assim como o dos materiais utilizados devem ser descartáveis e utilizados no momento da abertura da embalagem.
não pode fazer a reutilização desses materiais, não podemos fazer essas limpezas, por mais que seja em casa, sem higienização, principalmente quando esses ferimentos são próximos às regiões genitais, né? E o paciente urina, usa fralda, então esse ferimento às vezes pode entrar presença de urina, pode conter presença de fezes, então às vezes o paciente mete a mão porque às vezes está atingindo o nervo, ele não tem sensibilidade naquele local, então ele vai querer meter a mão, acaba ferindo, arrancando o curativo. Então, tudo isso, para quem fica com o paciente em domicílio, tem que estar 24 horas verificando, tá? Houve presença de urina, presença de fezes, tem que haver a troca, tem que haver a limpeza, porque senão o processo de infecção ele vai evoluir, tá? Nada de reutilizar material. O material é estéril, utilizou e jogou fora. Algumas pessoas em casa, elas não têm essa noção, então elas querem fazer o processo de reutilização. Não dá para fazer, né? Nunca tente fazer um curativo sozinho se a ferida estiver grande demais, sangrando muito, dolorida, aberta e precisando de pontos, a menos que você tenha recebido treinamento para isso, tá? Se tem a possibilidade de chegar numa emergência com esse paciente, leve, porque em casa dificilmente a gente vai conseguir fazer o trabalho de sutura. Nem todas as vezes você vai ter um material estéril. Né? Existem profissionais que têm essa facilidade de conseguir levar um material para um paciente acamado e tal, mas não é a nossa realidade. Nessas situações, a gente tem que encaminhar o paciente para o hospital mesmo, tá? Porque lá vai ter todo o material adequado para a realização desse procedimento. Jamais lamber o ferimento ou aplicar qualquer medicamento caseiro sobre ele. Não existem aquelas pessoas que colocam, não, mas eu vou fazer, eu vou chupar o sangue, né? Um ferimento de cobra, por exemplo. Eu vou tentar tirar o veneno. Eu vou aplicar a folha disso, a folha daquilo, a folha da pimenta, né? E algumas vezes você vai estar piorando aquela situação. Então, não deixe, né? Existem muitas pessoas que ainda acreditam nesses mitos, né? Tem algumas coisas que acontecem, que são utilizadas que melhoram? Sim, claro que sim. Nós somos favoráveis ao tratamento caseiro, mas isso dependendo da situação e se realmente tem um pouco de fundamento, né? A gente não pode também levar isso ao pé da letra. A saliva humana possui milhares de bactérias que podem piorar uma infecção ou infectar uma ferida limpa. Os remédios caseiros podem piorar o estado de lesão em vez de ajudar na cura e na cicatrização. Sempre orientar o paciente a não utilizar esse tipo de material. Banha de cobra, banha não sei de quê, banha disso, banha daquilo, copaíba, andiroba. Tá? Nossa realidade agora é profissional. Então, a gente tem que evitar fazer esse tipo de orientação aos nossos pacientes. Já vi muito enfermeiro, muito técnico, passa isso, passa aquilo, deixa a cultura falar mais alto do que o conhecimento teórico. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? E procurar sempre ajuda médica para o cuidado dos seus ferimentos, tá? Alguma dúvida, gente? Dúvidas, crianças? Estão acordados? Eu não. Estou com... Vocês estão dormindo, eu acho. Mas quando? Eu acho que ficou bem claro um assunto para vocês, tá? Amanhã nós vamos fazer mais uma aula prática com a outra equipe. E como nós vamos encerrar essa disciplina na semana que vem, nós vamos ter o quê? Amanhã, né? Uma turma. Tá faltando quantas turmas, gente? Só 2, né? Só 2. Então tá, amanhã a gente vai terminar essa aula prática. Na quinta e na sexta-feira, nós podíamos fazer uma aula prática de injetáveis. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Ótimo. Muito bom, professora.
Tá bom? Então, eu vou me preparar para dar essa aula para vocês na quinta e na sexta de injetáveis, mas eu preciso que vocês levem um material, tá? Pode colocar lá no grupo lá quais Vocês são os estão me ouvindo? Quais são os materiais, professora? Eu vou fazer a relação e vou passar para vocês se organizarem, tá bom? Aí vocês terão esses 2 dias para organizar esse material para nós realizarmos nossa aula, tá bom? Tá, ok. Tá bom, então. Ok, gente. Durmam com Deus. Até amanhã. É. Boa noite. Tá, professora. Boa noite. Tchau. Até amanhã. Até.
Oi.